Olá, o meu nome é Márcia Ribeiro Prazinos, sou colaboradora no P3F todas as quartas-feiras, na parte da tarde, e hoje estamos aqui para trazer mais uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, dos versículos 11 e 12, que fala sobre o egoísmo. Emmanuel, o espírito que psicografou esta mensagem em Paris, 1861, ele inicia dizendo que o egoísmo é a chaga da humanidade e que deve desaparecer da face da terra, cujo progresso moral ele estanca. E cabe ao Espiritismo a tarefa de fazer a Terra subir na hierarquia dos mundos. E o egoísmo, portanto, é o alvo ao qual todos os verdadeiros cristãos, os espíritas evangélicos, devem dirigir as suas orações e as suas armas, as suas forças e as suas coragens para dissipá-lo. Ele, o egoísmo, é a negação da caridade e, portanto, é o maior obstáculo à felicidade de todos os homens. E aqui Emmanuel registra que Jesus nos deu o exemplo da caridade, enquanto Pôncio Pilatos nos deu o exemplo do egoísmo. O amor fraternal e recíproco, como Jesus nos ensinou, amai bastante a fim de que vocês possam ser amados. Tornem-se um paradigma humano que norteia os comportamentos do novo homem, não mais permitindo-lhe escravizar-se ao egoísmo, que certamente o avilta diante da grandiosidade que lhe é característica. Um novo prisma conduz o olhar humano a partir dessa realidade transcendente. Emmanuel diz que é esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão desta lepra no coração do homem, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo cumprido toda a sua missão. Cabe, diz ele, a vós todos, novos apóstolos da fé, e que o Espiritismo, orientado pelos espíritos superiores, possam iluminar as suas tarefas no dever de extirpar este mal para dar ao cristianismo toda a sua força e retirar do caminho todos os espinhos que entravam a sua marcha. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, escreve Emmanuel, expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se aos mundos, pois é tempo já da humanidade vestir o seu traje viril e, portanto, é necessário expulsar o egoísmo dos vossos corações. Se o homem tivesse realmente a noção de quanto o amor fraterno, se o homem aprendesse de fato
a amarem-se como mútuo amor, a caridade seria muito mais bem praticada. O Cristo, ele não repeliu ninguém. Fosse quem fosse, ele socorria assim tanto a mulher adúltera como o criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Se a caridade reinasse na terra, o império dos maus estaria acabado. Teriam fugido envergonhados e teriam se escondido. E fiquem bem cientes disso. Comecem por dar o exemplo vós mesmos. Sejam caridosos para com todos indistintamente. E não vos importeis com aqueles que vos olham com desdém, e deixem que Deus faça toda a justiça, pois cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. Fomos buscar no livro dos Espíritos o que nos fala sobre o egoísmo. Na questão 913, Kardec faz a seguinte pergunta: qual dos vícios pode ser considerado como radical na Terra? E a resposta da espiritualidade, já dissemos várias vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudem os vossos vícios e vocês verão que no fundo de tudo está o egoísmo. O que quer que façam para combatê-lo, não conseguirão extirpá-lo enquanto não tiverem atacado o mal pela raiz, enquanto não tiver destruído a sua causa. Quando todos vocês se esforçarem por este objetivo, verdadeiramente esta chaga da sociedade será extirpada. Porque todo aquele que quer, já desde esta vida, se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, pois ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade, porque ele neutraliza todas as outras qualidades. E Kardec continua dizendo, mas o egoísmo, sendo inerente à espécie humana, não será sempre um obstáculo ao reino do bem absoluto na Terra? É certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele resulta da inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não da própria humanidade. Ora, os espíritos se purificando pelas reencarnações sucessivas perdem o egoísmo como perdem outras impurezas. No entanto, não existe na Terra ninguém desprovido do egoísmo e praticante da caridade? Pergunta Kardec. A espiritualidade nos diz então: não tendes na Terra homens desprovidos do egoísmo e praticantes de caridade? É uma pergunta que eles nos fazem. Há mais do que imaginais. Mas são muito poucos aqueles que os conhecem, pois a virtude, ela não procura se pôr em evidência. Se houver um, por que não haverá 10? Por que não haverá 1000? E assim por diante.
Mas Kardec diz, mas qual é o meio de destruir o egoísmo? A resposta é que de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extirpar é o egoísmo, porque ela resulta da influência da matéria, da qual o homem ainda, muito próximo da sua origem, não conseguiu se livrar. Todos os homens, eles contribuem para alimentar essa influência. Suas leis, seus organismos físicos, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com o predomínio da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá sobre o vosso estado futuro real, não aquele desnaturado por ficções alegóricas, porque o Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, certamente transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Porque o egoísmo é baseado na importância da personalidade. O egoísmo é trazido na doutrina espírita como um interesse pessoal. A imperfeição, ela permanece porque o egoísta calcula os valores simbólicos, afetivos. Temos aqui uma mensagem de Fénelon, onde ele diz que o esforço louvável são efeitos, sem dúvida, para fazer a humanidade avançar, dando coragem, estimulando, honrando-se os bons sentimentos, mais do que em qualquer outra época. E, no entanto, o verme roedor do egoísmo é sempre a chaga social. É um mal real que se alastra por todo o mundo, do qual cada um é mais ou menos vítima. Portanto, é preciso combatê-lo como se combate uma doença epidêmica. Por isso, é preciso que se proceda à maneira dos médicos, encontrar a causa, que se procure, portanto, em todas as partes do organismo social, desde a família até os povos, desde os casebres até os palácios, todas as causas, todas as influências, patentes ou ocultas, que excitam e alimentam o desenvolvimento e o sentimento do egoísmo. E quando uma vez for conhecidas estas causas, é claro que o remédio se mostrará por ele mesmo. Só restará então combatê-las, se não todas de uma vez, ao menos parcialmente. E pouco a pouco, esse veneno do egoísmo será extirpado da humanidade. E não se surpreendam em encontrar no mundo tanta gente em situação anormal. Quem escolhe a moral tanto quanto se faz pela inteligência, será possível visualizar que na natureza existe muito mais do que se crê aqueles que pedem apenas uma boa cultura para produzir bons frutos. Certamente que a origem, o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, pelos quais o homem é constantemente atingido, ele, observando
que todos esses sentimentos traz perturbação, este homem obriga a se manter constantemente na defensiva contra os seus vizinhos. Aquela, enfim, que do amigo faz um inimigo. Então, compreenderá que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade e ainda acrescentando com sua própria segurança. Quanto mais sofrer com isso, mais sentirá a necessidade de combatê-la. Como ele combate a peste, os animais prejudiciais e todos os flagelos. Será solicitado a isso por seu próprio interesse. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um vai aperfeiçoar o outro. Esse deve ser o objetivo de todos os esforços do homem, se ele quiser assegurar a sua felicidade no mundo, assim como no futuro. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estudamos a mensagem de hoje. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações e que através das mensagens que recebemos de Jesus, das orientações pela doutrina espírita com a fé raciocinada, todos nós possamos ter a coragem de trabalhar, lutar para extirpar o egoísmo que nos afasta de Deus. Pai, de infinito amor e bondade, que a sua luz e o seu amor permaneça em nossos corações. Encerrando o nosso Evangelho, vamos orar ao Pai Celeste para intensificar a nossa fé e o nosso amor. Senhor, conscientizamo-nos neste instante de que Deus é vida, amor e sabedoria. Conscientizamo-nos de que existe em nós a vida, o amor e a sabedoria, pois Deus e nós somos um só. Uma grandiosa fé está plantada em cada um de nós. Sentimos uma nova convicção propiciada por Deus, que é amor infinito. O amor de Deus flui em volta e dentro de cada um de nós, preenchendo até os cantos mais recônditos da nossa alma. Somos plenamente dotados de força, do amor de Deus, para realmente lutarmos contra o egoísmo e conquistarmos as virtudes que são inerentes aos ensinamentos de Jesus. A nossa mente foi purificada por completo e agora, Senhor, nós recebemos as mais elevadas dádivas que fluem através dos bons espíritos, captadas diretamente da fonte. E nós as recebemos com profunda alegria e gratidão. Agradecemos, Senhor, porque sempre atende os nossos pedidos. Que a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações.